Bom, então eu vou fazer uma pequena... beleza, perfeito. Então eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula síncrona, pessoal. Mas eu recomendo vocês a fazerem a avaliação e depois darem uma relembrada nisso aqui, nessa questão das representações de Fourier, que eu comentei bem mais detalhes na outra aula, aqui eu vou passar rapidinho. Vai ser uma espécie de, sei lá, de remember, você dá uma relembrada. Então, as representações de Fourier, elas dependem do tipo de sinal, né? Se ele é um sinal contínuo ou discreto, e também depende da periodicidade do sinal, se ele é periódico ou não periódico. Então, a gente tem essas 4 representações. A gente aqui na disciplina de sinais, a gente vai tratar especialmente dos casos que não são tratados em cálculo. Então, séries de Fourier é tratado em cálculo, não sei se vocês já viram, mas é tratado em cálculo. Se não viram, vai ser tratado, espero que sim, porque está lá na ementa de cálculo 2. Transformada de Fourier e as outras transformadas ali de baixo, elas não estão na ementa lá de cálculo e a gente cobre elas aqui, porque elas são um pouco mais base, uma base para a gente depois estudar a transformada de Laplace e transformada Z. Então, aqui a gente comentou, né? Então, a transformada de Fourier, ela serve para sinais que são aperiódicos, né? Ou não periódicos e contínuos. E a saída dela também é um sinal não periódico e contínuo. As séries de Fourier, que a gente estuda em cálculo 2, elas são para sinais periódicos e contínuos. E a saída dela é sinal aperiódico e discreto. Porque, na verdade, como tu monta a série, você tem os coeficientes das séries, então tu acaba tendo isso de maneira discreta. As séries têm esse comportamento. As transformadas de Fourier discretas, aqui, tanto a transformada de Fourier discreta no tempo, quanto a transformada discreta de Fourier, ou série discreta de Fourier, elas são para sinais discretos, né? Aí é periódico e periódico, e a saída delas sempre é periódico. Isso é interessante. Então, o que era discreto vai virar contínuo, e o que era discreto continua discreto, mas ele fica periódico. Então, a série de Fourier é o mais interessante, na verdade. Ela tem um sinal que é periódico e discreto, e a saída também é um sinal periódico e discreto. Ou seja, a saída, eu quero dizer, o sinal transformado. Todas essas transformações, elas pegam um sinal que está no domínio do tempo, ou tempo contínuo ou discreto, e levam para um outro domínio, o domínio da frequência. E aí, nesse outro domínio, ele pode ter um comportamento diferente. Então, essas diferenças de comportamento que a gente está mostrando aqui para vocês. Eu comentei bastante na última aula síncrona, então, sobre isso aqui, que está no YouTube, a última aula síncrona. E aí, o que a gente tem ali, pessoal? A gente tem esse videozinho que, para mim, é fantástico. Ele é em inglês, mas ele tem legendas em português. E ele explica muito da intuição, assim. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto bastante de entender a intuição por trás desse negócio, né? Porque, às vezes, tu vê a matemática e não é tão simples, principalmente nesses casos das transformadas, tu entender a intuição de como é que aquilo sai, para onde vai, como é que é. E esse vídeo, ele faz de maneira muito didática. Uma maneira bastante especial. Então, recomendo a todos que vão precisar estudar a transformada de Fourier, entender a intuição da transformada de Fourier, como é que não é. Ele explica de uma maneira muito legal mesmo. Bom, a transformada de Fourier a gente falou na última aula também, então vou só trazer uma revisão aqui, são apenas 2 slides, mas a ideia é a gente sair de um sinal que ele é contínuo no tempo, que é um sinal aperiódico, né, uma classe de sinal bem maior do que os sinais periódicos, e ele permite expressar, então, esse sinal x de t, o que não era possível com uma série de Fourier, que não sei se vocês viram já em cálculo, mas que verão. Então, a ideia é que, na verdade, tu usa essa integral, né? Então, tu tem esse termo aqui, que é uma exponencial, que tem um número complexo, j, tem a frequência da ômega aqui e o t, né? E aquele vídeo que eu comentei para vocês, ele explica exatamente por que isso aqui é uma exponencial, por que tem um número complexo aqui, o que de fato essa frequência representa. Bastante legal. E no fim das contas, vocês vão ver que vai ter uma integral, né? De menos infinito a mais infinito, da multiplicação, então, desse sinal. Esse aqui é a equação que a gente vai chamar, que é a que está aqui, é a que a gente vai chamar a equação de síntese, que é quando eu tenho um sinal no domínio da frequência e eu integro ele para gerar o sinal no domínio do tempo. Quando a gente vai fazer uma análise de um sinal no tempo, geralmente é a primeira coisa que a gente faz. É a transformada mesmo, é tu pegar um sinal que está no tempo
e converter ele para um sinal que está no domínio da frequência. Isso é o que a gente vai chamar de transformada de Fourier, ou equação de análise de Fourier aí. Então, a gente tem as duas, né? O legal é que a gente consegue ir para o domínio da frequência, e se a gente está no domínio da frequência, a gente consegue voltar para o domínio do tempo. Então, ela é uma operação cíclica, a gente consegue ir e voltar, isso é muito bacana. Então, vocês podem ver que, na verdade, eles são muito semelhantes. O que vai mudar é esse sinal do E na J aqui, vai ficar E na menos J. E também muda esse coeficiente de correção aqui, que, inclusive, lá no vídeo ele explica exatamente de onde que surge esse coeficiente de correção. Por isso que eu adoro aquele vídeo. Bom, pessoal, a gente conversou, a gente fez algumas transformadas aí na última aula síncrona. Então, vocês podem consultar no YouTube, como eu comentei com vocês. E agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades da transformada de Fourier. São propriedades matemáticas que têm a ver muito com as propriedades das integrais, porque as transformadas de Fourier nada mais são que integrais. E o legal é que a gente vai poder entender algumas coisas e talvez evitar que a gente faça operações. Em vez da gente ter que fazer, de fato, a transformada de maneira manual, a gente pode usar essas propriedades associadas ao que a gente chama de um formulário de transformadas também, que está disponível lá no AVA, esse formulário, a gente pode usá-lo associado com essas propriedades para resolver transformações do tipo mais convencionais, mais simples. Então, é bastante legal isso. Então, algumas propriedades importantes. A propriedade da linearidade, então, que se tu tem dois sinais, então, que estão no tempo, e eles são um sinal, eles representam uma soma ponderada, né? Eles são uma combinação linear desses dois sinais. A transformada de Fourier desse sinal, então também vai ser uma combinação linear das somas das transformadas individuais. Então, por exemplo, tem esse sinal aqui que é y de t, que é igual a um alfa, que é um coeficiente que está multiplicando esse sinal x1 de t, mais um beta que está multiplicando esse x2 de t. Bom, eu posso fazer essa operação toda e fazer essa transformada, isso pode ser bastante complexo, mas eu posso usar essa propriedade para facilitar minhas contas. Então, por exemplo, eu posso fazer a transformada do sinal 1, que de repente é um sinal simples, com a transformada do sinal 2, e aí eu só faço uma operação algébrica aqui de multiplicar por uns alfas e betas e somar os dois sinais, e está feita a transformada. Então, é uma propriedade bastante importante que simplifica bastante os nossos cálculos. Outra propriedade que a gente tem é a questão do time shifting. Então, acontece muito a gente ter sinais deslocados no tempo, então é super comum a gente ver aí, nos exercícios que eu passo para vocês, a gente ter, por exemplo, um degrau deslocado no tempo, né? Então, U de t menos 2, U de t mais 2, e assim por diante. Então, que são sinais deslocados no tempo. E aí, a gente fazer a transformada deles pode ser também um bocado complexo, assim. E aí, a gente já sabe, a gente consegue fazer essa transformada de maneira mais fácil. Então, é só fazer a transformada do sinal original e esse deslocamento de TO unidades, ele vai entrar aqui nesse exponencial. Então, isso aqui vem da propriedade lá da integral, pessoal, mas é bastante simples. Então, um deslocamento no tempo, ele vira uma multiplicação aqui por uma componente complexa, uma exponencial complexa, certo? De TO unidades também, nesse tempo T0 aqui, TO, certo? Então, isso aqui também é uma consideração interessante, né, pessoal? Que, na verdade, quando a gente desloca um sinal no tempo, a gente não afeta o módulo do sinal, a gente afeta só a fase do sinal. Então, um deslocamento no tempo, ele não afeta o tamanho do sinal no domínio da frequência, a amplitude desse sinal no domínio da frequência, ele afeta, então, a fase, né? Ele desloca o sinal. No fim das contas, é isso que ele faz. Certo, pessoal? Então, uma outra propriedade bastante importante aqui. Óbvio que vocês olhando agora não vão memorizar, guardar todas, mas é importante dar uma repassada nessas propriedades e conhecer que elas existem para facilitar aí as operações transformadas que vocês vão ter que fazer. Então, aqui tem um exemplinho bastante simples. Então, dado esse sinal aqui, dado esse sinal aqui, a gente tem esse sinal como se fosse a soma de dois
degraus, né? Vocês podem ver que desculpa, 2 sinais quadrados. Nada a ver com degraus, mas 2 sinais quadrados. Esses sinais quadrados são sinais que a gente resolveu lá na última aula 5. Então, a gente já sabe a resposta das transformadas deles. Isso que a gente vai usar aqui para resolver esse sinal, que ele é bem mais complexo. Então, eu consigo decompor esse sinal no sinal x1 deslocado no tempo, mais um sinal x2 deslocado no tempo. E aí eu posso usar, por exemplo, se eu conheço qual é a transformada desse x1 e desse x2, que nesse caso específico a gente conhece, porque a gente resolveu isso lá no exemplo 3. A gente sabe que a transformada do x1 é o seno de ômega sobre 2 sobre ômega, e que o seno desse sinal x2 é 2 seno de 3 ômega sobre 3 divididos por ômega. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai ter aí a junção daquelas duas propriedades anteriores. A gente vai ter a questão da combinação linear. Então, a gente tem a combinação linear, sendo que o alfa e o beta são 1, né? Esses dois sinais não estão multiplicando por nenhum coeficiente aqui fora. Eles só estão deslocados de 2,5 tempo aqui, né? Não estou falando a unidade do tempo, mas 2,5 nesse tempo. A gente viu aqui por esse slide que um deslocamento de 2,5 vai virar uma exponencial de menos j ômega e esse tempo aqui, certo? Vocês podem ver que o menos está aqui, ó. Então, aquele menos 2,5 vai virar só 2,5 aqui. Então, na verdade, que é o que está aqui, 2,5 é 5 meios, né? Então, aqui converteu 2,5 por 5 meios ômega. E aí, a gente vai ter a soma dos dois sinais. A soma das duas transformadas, né? Essa mais essa. Então, gerar isso aqui de maneira manual pode ser bastante complexo, mas usando essas propriedades, as contas simplificam bastante, pessoal. Então, elas não são por acaso que a gente está tratando delas, elas são bastante importantes para a gente calcular. Outra propriedade bastante importante que a gente tem é o que a gente chama de conjugação, conjugado, né, que vem lá dos números complexos. Então, na verdade, um conjugado, né? Um conjugado é quando a parte real de um número complexo, um conjugado de um número complexo é quando a parte real ela é igual e a parte imaginária ela muda o sinal, né? Então, é basicamente mudar o sinal da parte imaginária, esse é um conjugado. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o meu sinal no domínio da frequência ele também vai ser conjugado. Então, se eu conjugar ele no tempo, eu também vou estar conjugando ele no domínio da frequência, certo, pessoal? E também, o importante aqui, colocando esse sinal de menos interno. Então, a gente pode concluir que, no fim das contas, né, o meu sinal conjugado, ele vai ter o módulo igual e ele vai ter, na verdade, uma mudança de sinal aqui no domínio da frequência. Devo admitir que essa é uma das propriedades que a gente menos vai utilizar, essa do conjugado, mas ela tem a ver com números complexos, né? Ela vem da história de conjugado, que é menos o exponente, a parte imaginária. A parte real fica igual e a parte imaginária muda o seu sinal. Essa é uma propriedade importante, a propriedade das derivadas. Então, se eu tiver um sinal que eu estou derivando no tempo, vocês podem imaginar que isso tem impacto bastante importante para a gente resolver equações diferenciais. Então, as transformadas de Fourier, Laplace, na verdade, Laplace usa muito isso para resolver essa propriedade que é bastante importante. Então, uma operação de derivação no domínio do tempo, ela vai virar um JW no domínio da frequência. Então, sempre que eu tiver um JW no domínio da frequência, significa que é a transformada do sinal, do resto do sinal, no domínio do tempo. Certo, pessoal? Isso vale, então, também para derivadas segundas, derivadas terceiras e assim por diante. Então, a primeira derivada vai ser um JW, a segunda também vai ser um JW, então vai ficar JW ao quadrado, certo? E a transformada do sinal x de t ali, né, que vai virar o x de j ômega. Então, a gente pode multiplicar JW por JW, como J é a raiz de menos 1, se eu multiplicar a raiz de menos 1 por raiz de menos 1, isso vai dar menos 1. Então, no fim das contas, o meu JW ao quadrado é menos ômega ao quadrado. Bom, propriedade bem simples aí do J, né? Toda vez que a gente eleva o J ao quadrado, vira menos... O J desaparece. Um J ao quadrado é igual a menos 1. Bom, então, essa é uma propriedade. A gente pode entender isso para ordens maiores, derivadas terceiras e assim por diante.
Na integral, a gente tem uma operação bastante semelhante. Então, a integral, se eu tiver um sinal que está integrando, né, no tempo aqui, então, o que vai acontecer com ele? Vai virar, em vez do JW da derivada, ele vai virar 1 sobre JW. Então, as derivadas e as integrais, que são operações complexas de se fazer no tempo, no domínio da frequência, elas viram algo mais simples, que é uma multiplicação algébrica normal por um JW. Aí pode ser um JW na menos 1, ou seja, 1 sobre JW, ou só o JW se for derivada. A diferença é que vai aparecer o que a gente chama de um resíduo aqui. Na derivada, a gente não tem resíduo, mas na situação do que a gente chama de integral, a gente vai ter esse resíduo aqui, que ele é, na verdade, o que a gente vai chamar de condição de contorno, no x na zero, né? Então, como é que é o comportamento do x na zero? Se x na zero ele for igual a zero, aí esse resíduo ele é zero. Ou seja, se ele tiver, a gente vai chamar de condições iniciais nulas. Se as condições iniciais forem nulas, eu não tenho esse resíduo, mas se não for, a gente vai ter. Isso é bastante comum aí, quando a gente faz, por exemplo, tem vários softwares e simulações que se usa em física, o pessoal da mecânica usa muito, essas simulações por elementos finitos, essas coisas todas, sempre tem uma condição inicial, a condição inicial ela é super importante, e ela vai aparecer aqui, né? Ela se deve a esse comportamento. A condição inicial ela é bastante importante e ela afeta esse comportamento no caso da integral, pessoal. Então, vai aparecer esse resíduo. Se disser que tem condições iniciais nulas, então esse resíduo ele desaparece, senão vai ter que ter esse resíduo. Certo, pessoal? Bom, então aqui temos um exemplo de um sinal impulso, certo? Então, eu quero saber a transformada de um sinal impulso. Então, eu posso entender que a integral do impulso, ela é igual a 1. Então, a gente já sabe, né? A gente comentou isso lá na aula passada, de que a integral do impulso, ela vale 1. Então, essa integral aqui, por definição, é igual a 1. A gente pode determinar, por exemplo, a integral do degrau. Porque, na verdade, o degrau nada mais é que a integral do impulso. Então, na verdade, a gente vai ter aqui a transformada, né? Essa transformada a gente consegue calcular que é 1 sobre JW. Por quê? Porque vai aparecer essa integral, aqui a integral do impulso, e aí tem esse resíduozinho aqui, pessoal. Vai aparecer esse resíduozinho aqui. Então, só para entender, bom, basicamente, o degrau é a integral do impulso. Então, eu consigo calcular a transformada do degrau utilizando a transformada do impulso, porventura, que eu já sei. Eu já sei que a integral do impulso, por exemplo, a transformada do impulso é 1, e aí eu consigo calcular a integral do degrau. Óbvio que esse caso aqui é bastante simples, bastante ilustrativo, mas ele mostra essas configurações aí. Então, a partir disso, uma coisa interessante que a gente vai ver, então, dando continuidade a esse exemplo 5, que a gente vai ter esse resíduozinho aqui que vai aparecer. Então, 1 sobre JW mais π e o degrau do ômega, né? Desculpa, o impulso do ômega. O impulso no domínio da frequência, na verdade. Ele é um impulso no domínio da frequência. O que vai acontecer, pessoal? A gente pode fazer o mesmo, o oposto, né? Eu sei também que o impulso é a derivada do degrau. Então, o degrau é a integral do impulso e o oposto vale também. Então, o impulso é a derivada do degrau. Então, eu consigo usar a mesma propriedade para calcular a transformada aqui do impulso. Então, vai ser JW e a integral aqui, transformada do degrau. E aí, a gente vai ver que esse JW sobre JW vai se cancelar. A gente vai ter esse resíduozinho que vai acontecer aqui, que vai ficar J, π, o impulso e a frequência. Como o impulso, a gente assumindo, então, que o impulso na frequência é igual a zero, esse termo se cancela, e aí a gente vai ter a resposta original. Então, uma coisa interessante do que a gente tem aqui, que eu estou querendo mostrar, já adiantando uma outra propriedade que vai aparecer, é que a gente tem um negócio que a gente chama de dualidade. Então,
a gente tem que se a integral do impulso, a gente consegue chegar do impulso para o degrau e do degrau para o impulso usando as duas propriedades, tanto a da integral quanto a da derivada, e essas coisas elas acontecem pela propriedade que a gente apresentou aqui. Que mais? Vamos falando um pouquinho mais de outra propriedade que ela é bastante interessante, bastante importante, que é o escalonamento no tempo. Então, é quando eu tenho um tempo multiplicado por uma constante. Acontece com alguma frequência, talvez junto, ela é importante, ela tem um significado, porque ela traz uma complexidade de cálculo bastante grande, mas acontece menos, de fato, são sinais menos comuns que tem essa multiplicação no tempo ali, esse time scaling. E aí, essa propriedade, então, bom, a gente tira isso da propriedade da integral, mas que vai ficar 1 sobre esse coeficiente, o módulo desse coeficiente, e a transformada desse sinal x de t aqui, só que dividido, né? No domínio da frequência aqui, dividido por esse alfa, certo? Então, a transformada desse sinal aqui, que tem time scaling, ele vai ter um scaling do lado de fora e um scaling do lado da frequência, aqui do lado de dentro. Certo, pessoal? Bom. Sinais invertidos, refletidos também, a gente chama, que é quando eu tenho uma alteração de sinal, né, um x na menos t, porventura. A gente pode imaginar que isso aqui seria, por acaso, um alfa igual a menos 1, que é um caso específico desse caso anterior, né? Se eu tenho alfa igual a menos 1, 1 sobre o módulo de menos 1 é 1, então não vai ter nada aqui fora, e vai aparecer um menos 1 aqui, então vai aparecer um sinal menos aqui. Então, o próximo caso nada mais é que um caso específico desse aqui que a gente está apresentando. Nesse caso, então, o que vai acontecer se eu tiver um menos t aqui, vai aparecer um menos j ômega aqui, certo? Então, a gente não precisa se preocupar tanto em recalcular tudo. É só a gente saber que eu vou ter que inverter o meu sinal no domínio da frequência. Essa propriedade aqui, a relação de Perceval, ela é bastante importante. E ela diz que, basicamente, a energia do sinal... o que é a energia do sinal? É o sinal ao quadrado, o módulo do sinal ao quadrado. Então, na verdade, a gente pode imaginar um pouco como se fosse a área, né, que esse sinal tem, a energia que ele tem, ela se preserva. Então, a energia que o sinal tem na frequência é a mesma energia, ou aproximadamente a mesma energia que a gente tem no domínio do tempo. Tem só um fatorzinho de correção aqui, pessoal, que é esse 1 sobre 2π, que ele é um fatorzinho de correção, é o mesmo que aparece lá naquela transformada, né? Quando a gente vai e volta, tem um fatorzinho de correção, aqui também esse fatorzinho de correção vai acontecer, é aquele mesmo, e que o vídeo que eu comentei para vocês explica bastante bem de onde é que surge esse 1 sobre 2π. Mas, bom, tem esse fatorzinho de correção, mas a energia dos dois sinais é a mesma. Então, com isso, a gente consegue tirar algumas propriedades interessantes de dualidade. Então, essa coisa de dual, né? Então, um comportamento no domínio da frequência gera um comportamento no tempo, um comportamento análogo na frequência gera um comportamento análogo no tempo. A gente vai ver isso com mais cuidado. Além de tirar essa questão da dualidade, que ela é importante quando a gente fala de transformadas de Fourier, também ele vai nos permitir visualizar sinais. Então, a gente consegue visualizar, usando essa propriedade aí, a gente consegue visualizar alguns sinais, e a gente vai ver isso mais para frente aí, numa próxima aula. Então, por exemplo, agora já saindo para as propriedades da dualidade, né? Se eu sei que uma transformada de um sinal x1, ela é x1 de JW, e eu sei que um sinal x2, ele vale x1 na JW, certo? Eu sei que esse sinal tem esse comportamento, então uma transformada de x2 de t vai ser igual a um x2 de JW. Com isso, eu consigo dizer que um x2 de JW vai ser igual a 2π o x1 de t. Bom, isso parece até meio confuso, mas vocês vão ver que, na verdade, é bastante intuitivo. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente viu na aula síncrona anterior aí, que está disponível no YouTube, que para esse sinal aqui, e na menos o módulo de t, a transformada é 2, 1 mais ômega ao quadrado, certo? A gente viu que esse sinal tem essa transformada. Beleza. Agora, se eu tiver um sinal
G de t, olha esse sinal G de t, ele é 2, 1 mais t ao quadrado. Opa, ele parece, na verdade, ele é esse mesmo sinal, só que em vez de estar no ômega, ele está no tempo. Então, o que vai acontecer? Ah, eu já sei de saída que a transformada dele vai ser a exponencial de menos o módulo de ômega. Ou seja, esse mesmo sinal aqui, só que em vez do tempo, na frequência. Vai aparecer aqui um 2π, que é um fatorzinho de correção, ele vai aparecer aqui, mas é a mesma, é a ideia do dual. Então, uma exponencial vai virar uma fração 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado, e aí um sinal no tempo 2 sobre 1 mais t ao quadrado vai virar uma exponencial lá no domínio da frequência. Ou seja, existe essa dualidade, certo? Não sei se deu para entender, mas ela é bastante importante, a gente vai usar ela bastante aqui, vai aparecer bastante coisa. Então, a gente viu que uma derivada no tempo vai virar um JW na frequência. A gente viu isso aí na propriedade e tal. O que vai acontecer se a gente tiver um JT no tempo? Um JT no tempo vai virar uma derivada no domínio da frequência. Então, isso vai também mostrar para a gente quais sinais são mais fáceis de trabalhar no domínio do tempo e quais sinais são mais fáceis de trabalhar no domínio da frequência. Geralmente, no domínio da frequência, é mais fácil da gente trabalhar as derivadas no tempo e as integrais no tempo, e também as convoluções no tempo, que nada mais são que integrais, né, pessoal? Então, elas são mais fáceis de trabalhar no domínio da frequência. Agora, alguns sinais algébricos mais fáceis no tempo, eles são bastante complexos de se trabalhar no domínio da frequência, por causa dessa dualidade, certo? Então, aqui vocês podem ver que vai aparecer um fatorzinho de correção 1 menos, né? Mais um JT aqui, um JT no tempo vai virar uma derivada no domínio da frequência. Então, só para vocês terem um pouco de ideia de como é que essas coisas funcionam, os duais, né? Então, o dual da integral também. Então, também vai ter um fator de correção para poder esse negócio se casar, né? Mas aqui vai aparecer o menos 1 sobre JT. A gente viu que era 1 sobre JW na frequência, era integral no tempo. Aqui a gente vai ter o menos 1 sobre JT, mais esse fatorzinho de correção, um resíduo também. Vai ter que colocar esse resíduo no tempo aqui, para mim ter de fato uma integral. Então, eu vou ter uma integral lá no domínio da frequência. Geralmente não é uma coisa que a gente gostaria, né? A gente quer ir para o domínio da frequência para facilitar as nossas contas, para ter um domínio mais amigável, tanto para análise dos dados, quanto para realizar algumas operações, ou seja, equações diferenciais, elas viram equações algébricas no domínio da frequência. Equações algébricas são muito mais fáceis, a gente aprende isso lá ao longo do ensino fundamental, ensino médio, são muito mais fáceis de se lidar. Então, a principal vantagem da gente ter essas transformadas de Laplace, transformada Z, transformada de Fourier, que são tem muitas similaridades, elas são boas para a gente transformar equações diferenciais em equações algébricas. As equações algébricas são mais fáceis de fazer. A gente sabe manipular muito mais facilmente. E também resolver, né? A gente consegue resolver muito mais facilmente equações diferenciais no domínio da frequência do que no domínio do tempo. Aqui outro dual, né? Então, o dual da translação no tempo. A gente viu que um sinal deslocado no tempo, ele virava um E na menos ômega T0 na frequência. O contrário vai valer também. Então, aqui se eu tiver uma exponencial de J ômega 0t no tempo, isso vai virar, então, um deslocamento de ômega 0 na frequência. Então, na verdade, esse ômega 0 aqui é uma constante, né, pessoal? Vocês não confundam com esse ômega aqui, que é uma variável. Esse ômega 0 aqui, ele é uma constante. Então, se eu tiver uma constante aqui no tempo, o tempo está multiplicando por 1, por 2, por n, qualquer número, a gente vai ter um deslocamento pela mesma quantidade aqui no domínio da frequência. Então, eu vou estar deslocando a frequência, né? Então, um exponencial no tempo vai virar um deslocamento no tempo na frequência. Certo? Isso se vale a essa propriedade de dualidade que a gente está falando aqui na aula de hoje, pessoal. A convolução. Então, a convolução, que vai ser a avaliação de vocês aí, ela é bastante importante e ela é bastante complexa de ser feita.
ela dá bastante trabalho, porque aquela integral ali de menos infinito a mais infinito não é trivial de ser resolvida para a maioria dos sinais, assim. A gente trabalha aqui na disciplina com sinais bastante simples, e mesmo assim já dá um trabalho danado, vocês imaginem com sinais do mundo real, bastante complexos. Então, qual é o legal disso aqui? Que a gente tira uma propriedade que eu vou chamar de ninja. Qual é essa propriedade que a gente tira? Quando a gente pega, então, uma convolução no domínio do tempo, a gente transforma ela numa multiplicação simples, algébrica no domínio da frequência. Então, se eu quiser a transformada de um sinal que é uma convolução de dois sinais aqui, né? Então, essa convolução, nesse caso, contínua aqui, é só eu fazer a transformada do sinal 1, do sinal 2 e fazer uma multiplicação algébrica no domínio da frequência. Vocês podem imaginar o quanto mais simples é isso, certo? Então, isso é legal também, a transformada de Fourier, a transformada de Laplace tem a mesma propriedade. Então, ela é bastante importante, a gente usa muito ela no curso de Engenharia de Controle e Automação, porque a gente vai... a transformada de Laplace ela vai ser muito útil, porque, de fato, as convoluções elas são bastante importantes, elas representam sinais no domínio do tempo, né? A gente representa sinais, sistemas no domínio do tempo com convoluções, e aí, quando a gente passa para o domínio de Laplace, isso vira uma multiplicação simples. Então, simplifica muito as contas, né? Vocês vão ver lá em controle, né, na disciplina de controle, no terceiro ano, com o professor Azolim, que, na verdade, a gente vai usar muito o domínio de Laplace. Ele vai usar o domínio de Laplace quase como se fosse muito direto. Por quê? Porque no domínio de Laplace tudo vira uma multiplicação, passa para um lado, passa para outro. E quando tem convolução, não. Quando tem convolução, as coisas ficam muito mais complexas. Então, pessoal, convolução vai virar uma multiplicação simples no domínio da frequência. O dual também é verdadeiro. Se a gente tem uma multiplicação muito simples no tempo, ela vai virar um elefante na frequência, ela vai virar uma convolução na frequência. Com aquele fatorzinho de correção ali, pessoal. Mas ela vai virar uma convolução na frequência. Então, vocês têm que ter esse conhecimento, ele é bastante importante para vocês saberem quando é mais fácil a gente ir para o domínio da frequência, tanto com a transformada de Fourier, quanto com a transformada de Laplace. Vou contar para vocês que, na verdade, a gente até utiliza um pouco mais a transformada de Laplace no curso, né? Principalmente na área de controle, na área de processamento de sinais, mas a transformada de Fourier também é útil, a gente usa menos, mas a gente usa também. Certo, pessoal? E, então, uma multiplicação algébrica muito simples aqui de duas funções, ela vai virar um elefante no domínio da frequência, vai virar uma convolução. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem um sistema aqui, LTI, que eu vou ter uma entrada no domínio da frequência e uma saída. Então, eu sei que a resposta ao impulso desse sistema é o impulso deslocado no tempo. E aí, então, a gente já sabe que o impulso deslocado no tempo vai virar uma exponencial no domínio da frequência. A transformada do impulso, a gente também já sabe que é 1. Então, na verdade, vai virar só esse deslocamento aqui, só o N menos J ômega T0. E aí, na verdade, a gente realizar isso no domínio do tempo é bastante complexo, porque isso vai virar uma convolução desse sinal pelo meu sinal x de t de entrada. Mas se eu tiver no domínio da frequência, isso vai virar uma multiplicação simples. Então, eu vou multiplicar um sinal qualquer, já no domínio da frequência, que eu vou ter de entrada, um seno, por exemplo, ou um sinal degrau que seja, eu vou ter, sei também que o sinal degrau, por exemplo, a gente sabe que é 1 sobre JW, então, na verdade, eu sei também que esse cara aqui, por exemplo, por um sinal degrau, a gente já sabe a resposta do domínio da frequência de maneira bastante fácil, sem precisar fazer convolução, nada disso. Então, a gente vai utilizar muito esse artifício aqui que eu estou trazendo para vocês, quando a gente falar de plantas, quando a gente for controlar uma planta, etc. e tal, isso vai aparecer bastante. Mais especificamente no domínio de Laplace, que nada mais é que um domínio de Fourier um pouco alterado, mas é muito parecido, tem as propriedades iguais em termos gerais, e aí vocês vão ver que isso vai se utilizar bastante quando a gente falar de controle. Aqui um outro exemplo, então, eu tenho uma planta que ela se comporta como um derivador, então, isso pode ser muito comum, por exemplo, quando a gente fala em circuitos elétricos, né? Então, eu posso ter uma planta que ela se comporta como um derivador, então, um derivador da corrente, né? Por exemplo, então, poderia ser, nesse caso, um indutor,
Mas, por exemplo, poderia ter um integrador de corrente, que seria, no caso, de um capacitor, por exemplo. Isso são plantas bem comuns de se ter aí. E aí, realizar essa operação pode ser bastante complexa, mas no domínio da frequência, essa coisa fica bastante simples. Independentemente de quem é a entrada, né? No caso, a corrente que eu estou interessado aqui de passar por um capacitor ou por um indutor. E aí, nesse caso, o domínio da frequência, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar por JW aqui. Então, minha planta deixou de ser um derivador e passou a ser um multiplicador por JW no domínio da frequência. Não sei se deu para pegar a intuição, mas isso é bastante útil, essa propriedade, ela é bastante importante para a gente, pessoal. Então, aqui temos um outro exemplo, que aí seria o caso de um sinal integrador, né? A gente tem um integrador aí, poderia ser um capacitor que estaria integrando, por exemplo, uma corrente elétrica. O sinal de entrada é a corrente elétrica. E aí a gente poderia, porventura, para calcular essa integração, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que conhecer esse, vamos dizer, esse fator de correção aqui, mas na verdade o que eu vou ter, a minha planta vai ser um 1 sobre JW. Se eu disser que o capacitor, por exemplo, estava inicialmente descarregado, eu teria que essa condição aqui é igual a zero, pessoal. Então, seria algo bastante simples. Se ele não tivesse descarregado, eu preciso saber qual é a condição que ele estava, né? Eu preciso saber se ele estava meio carregado ou se ele estava completamente carregado já, porque o comportamento da integral vai ser completamente diferente.